Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Continuamos aqui o nosso Clube do Livro. A gente deu aí uma atrasadinha de uma semaninha aí por causa de eventos aí na vida do Quinha, né? Eventos inesperados. Inesperados, que deixaram o Quinha maníaco. E Foi que nem o Bilbo, foi uma jornada inesperada. foi uma jornada inesperada. É. Mas a gente está aqui. E galera, eu vou fazer um episódio totalmente para iniciantes sobre Bitcoin, cara. Faz muito tempo que eu não faço episódio sozinho. Mas isso é para outro dia. Cara, falar em Bitcoin, eu tinha um assunto pra falar com você antes de gravar, só que agora eu esqueci. Quer dizer, Depois agora a eu esqueci não, gente, agora que eu lembrei, né? Eu é, tinha esquecido e agora eu depois lembrei. a gente fala. É. É, hoje a gente vai comentar no nosso clube do livro a obra Prometeu Acorrentado, que é, acho que das mais famosas aí que tem no teatro grego, né? Às vezes as pessoas acham até que é parte da mitologia, de tão famosa que é essa história. Ah, não, se bem que é, né? Só que ele, na verdade, ele faz só a peça, né? É, tipo assim, mas não é só meio que, não é só mitologia, né? É. Tipo assim, existiu, né? Tipo, fisicamente ali a representação, né? É. Então, É. não tá só nas ideias. Tipo, acho que o do Exildo não é, o do Exildo não é um teatro, né? É, É só não. uma, Ele é só fala contar a história, rapidinho. né? É verdade. E basicamente o Ésquilo ele dá uma detalhada nessa história aí do Prometeu e tem umas coisas assim bem filosóficas que dá pra tirar disso tudo. Mas antes de tudo, a gente tem que definir, né? Na verdade a gente já definiu aqui, né, qual vai ser o próximo livro. O Quinha decidiu que vai ser As Bacantes, do autor Eurípides. E pelo que eu tô vendo aqui é bem curtinho também. Então quem quiser continuar acompanhando a gente no nosso Clube do Livro, que é mensal aqui esse ano de 2023 falando de Grécia, é muito bem-vindo. Boa. Cara, só pra contextualizar minha escolha aí pelas bacantes, É, eu pedi pro chat GPT, é, assim, eu descrevi pra ele, tipo assim, pra me dar indicações, né, de livros, né, peças e tudo mais da Grécia Antiga, que ajudasse a compreender mais a cultura grega antiga. Aí deu uma lista lá, até falou o livro do Exíodo, que a gente leu os dois, o Trabalhos e os Dias e a Teogonia, né? uhum. E também tinha mais um que a gente tinha lido, aí eu fui ver esse aqui, As Bacantes. Eu lembro que na faculdade tinha um professor que falava bastante desse livro, só que eu nem lembrava sobre o que era. Aí eu pedi pro chat GPT me falar um pouco sobre, achei interessante, fala sobre Dionísio e tudo mais, rituais, essas coisas, e acho que vai ser legal. E é curto, né, segue aquele nosso modelo, então As Bacantes aí em outubro. Boa. E novembro, pessoal, vale a pena lembrar, né? A gente não vai ter Clube do Livro, talvez a gente tenha só para algum conto assim bem curtinho, porque a gente vai ficar novembro e dezembro lendo a história da Guerra do Peloponeso, porque é um livro maior de 600 páginas, então vai exigir mais do nosso tempo. Então, para quem já quer também se adiantar até dezembro, pode ler também. Talvez a gente falou, né? Talvez a gente faça alguma coisinha assim, uma parada, tipo um conto, né? É, Uma coisa. Talvez até um filme a gente pode talvez ver, né? pode ser. Um Podia filme assim ser. da Grécia, a gente pesquisa um filme que represente bem alguma parada e a gente pode A gente cair pode dentro, ver né? Troia, que tem o Brad Pitt, Cara, né? eu nunca vi Troia, tu acredita? Pô, então já é, então vai ser. Nunca vi. Pode ser, Beleza, pode ser. pode ser. Então, cara, começa fazendo aí uma sinopse do Prometeu Acorrentado pra gente ir debatendo. Só antes da sinopse, cara, Não, primeiro a sinopse, depois eu vou falar sobre a coincidência que eu tive essa semana. Tá. Mas conta a história do Titã Prometeu e inclusive, eu vou já deixar aqui marcado para você me lembrar caso depois eu esqueça de trazer essa discussão, Uhum. que eu não consigo entender muito bem a diferença entre os titãs e os deuses, né? Eu sei que Aham. os titãs eles têm ali são anteriores aos deuses, tem alguns que parecem são cronologicamente ao mesmo tempo, tipo o Prometeu, né? Mas depois a gente discute sobre isso. Mas enfim, a peça ali do teatro, né, ela retrata a punição de Prometeu, do Titã Prometeu, por ter roubado o fogo divino dos deuses, né, ter compartilhado o fogo dos deuses com os mortais na Terra. E o Prometeu, ele ali até conta em algumas partes do livro que ele é um cara que ajudou muito os mortais.
E depois, mais pra frente eu posso falar, eu li até um pouco sobre ele e o irmão dele, o Epimeteu, se eu não me engano. Foram, assim, dois seres, né, dois titãs que ajudaram muito os mortais. Então, o que aconteceu foi que ele roubou esse fogo para compartilhar com os mortais. Zeus, que é o deus dos deuses, ficou extremamente irritado com Prometeu e, como punição, decidiu colocar ele 30 mil anos, se eu não me engano, 30 mil anos no topo de uma montanha acorrentado, enquanto vinha uma águia, né, se eu não me engano. É. Uma águia e perfurava, ficava, tipo, comendo o fígado dele todas as noites, todos os dias, algo assim. Então, essa foi a punição dele. E, basicamente, o livro se passa ele ali acorrentado com umas discussões, né? Com o oceano que aparece, com a violência, né? São os personagens do livro. Com a. Ior? Ior? Não sei. Cara, essa parte eu fiquei meio confuso. Eu não sei se porque quando eu li eu tava com sono, Aham. mas essa parte. Caraca, onde é que saiu essa Io? É. Eu Caraca. consegui entender melhor porque na versão que eu tô lendo, cara, eu recomendo aí quem tá vendo, tem uma trilogiazinha que são Teatro Grego o nome na Amazon. O volume um é do Sófocles, o 2 é do Ésquilo e o 3 é do Eurípides. Então, pra quem quer acompanhar e quer ler tudo isso, de uma vez só pode comprar tudo num volume só. Então, tem uma introdução nesse livro aqui, né? Que fala que, tipo, Ió, ela foi cobiçada por Zeus Uhum. e a esposa de Zeus é Hera, né? É, isso. Ela, como maldição, botou, tipo, um inseto pra ficar perseguindo ela, ou um bicho, que parece um inseto, não deu pra entender direito, e ficar picando ela. Então ela tinha que se mover, não podia ficar parada no lugar só. Aham. Hum. E aí o autor até fala que é um encontro entre os opostos, né? O Prometeu que ele não podia sair porque ele estava acorrentado, e a Hum. Ió que ela tinha que ficar indo de um lugar para o outro. E aí o Prometeu, inclusive, ele prevê o futuro, né, da Ió e fala para ela que o filho dela, distante, nas próximas gerações, vai ser quem vai Quem vai derrotar o destronar Zeus. Zeus, né? Isso, vai ser quem vai ser destronar o E Zeus. ele fala, cara, uma parada que a gente conversou lá na Teogonia, que, tipo assim, que parece que é um evento que se repete, né? Tipo, Cronos derrotou Urano, que é o filho de Urano. Aí Zeus, que é o filho de Cronos, que destronou Tronos. E ele também fala que seria tipo um filho de Zeus, né? É, Esse. isso aí. Que também destronaria ele. E Prometeu, cara, eu tava lendo aqui, Prometeu é tipo alguém que prevê o futuro, uma coisa É, assim. É o isso, que quer dizer, né? isso aí. Cara, a primeira coisa que eu quero falar do livro que. Ah, rapidinho, Ah, rapidinho. Se eu soubesse disso que você falou, desse contexto da Io, a gente vai falar Io agora, né? Pegou, não, foi. vai ser Io. Se soubesse desse contexto, teria sido muito melhor. E, tipo, é bem interessante isso, né? Tipo, ela tem que ficar fugindo. Só percebi que ela falou que ela caminhava, tava, tipo, parecia que ela tava fugindo há um tempão de alguma coisa É. que eu não entendi o que que era, que ela tava errando. Acho que ela fala isso. Na próxima, pra esse mês agora, eu vou te mandar uma foto com a introdução, que é tipo umas 3, 5 páginas, que, pô, já vai ajudar, né? Sim, sim, Ah, beleza. Porque na peça lá fica meio. Onde eu li, fica meio tipo. Parece que apareceu do nada, aconteceu do é. nada, sabe? Não, e também assim, essas obras elas foram feitas para ser peça mesmo no teatro. Quem tá no Hum. teatro vê que tá chegando uma personagem, entende melhor, né? A gente que É. tá lendo tem que ter uma contextualizada. Eu acho Uhum. que é interessante isso. É. Então, Cara, tu sabe se, tipo assim, essas peças de teatro ainda acontecem hoje em dia? Tipo, do, tem, mas, do... teve até uma peça da Antígona uns anos atrás, aqui no Rio, só que ficou esgotada muito rápido. O Uhum. negócio é que eu não sei, por exemplo, se tem com frequência, é tipo na Zona Sul, né? É. E também tenho medo de meterem um lacre, né? No meio da Pois tragédia é. grega, Já só né? prometeu. Vem lacrar, É é o fogo, né? Prometrans. Eu prometo. Zeus Prometrans. acorrentou ele porque ele cometeu um ato transfóbico. Isso aí. Ai, ai. Tá, mano. Mas seria legal, né, cara? Tipo, se fosse bem feito, né? É. E tem até um dos sonhos, tipo assim, de um daqueles, tipo. Que hoje em dia ainda tem, né? Assim, uns teatros gregos lá, tipo. Até bem conservados, né? Sim, sim. Seria maneiro se ainda tivesse, né, isso lá.
na Grécia, Ah, deve em ter, cara. Roma, né? Pô, Esses senão os países caras assim. estão perdendo muito dinheiro, né, de Com turismo. certeza, pode cobrar lá 1.000 euros que É, vai ter gente que vai. é mesmo, com certeza. Ou não, né? Mas, Sei lá. cara, vai sim, gente do mundo Nem que seja todo. pra tirar foto. É, mas é. Fala aí que você fala, eu te A interrompi. primeira coisa que eu quero saber, uma coisa que eu notei de cara e que eu vi que muita gente fala, são as semelhanças de Prometeu e Jesus, né, cara? Quero ver se você Aham, tá. reparou alguma coisa. Não, tipo assim, eu não pensei nisso na hora, né? Agora você falando que eu vou pensar, tipo, ele meio que. Ele ficar acorrentado ali, talvez seja a mesma coisa que carregar a cruz, Uhum. né? E também, eu não lembro. Cara, quem foi que, tipo, acompanhou Jesus enquanto ele carregava a cruz? Tipo assim, tinha os seguidores dele, não tinha? Tinha. Peraí, rapidinho. Hum. Tiveram três pessoas que ficaram, que foi a mãe dele, Maria, o Uhum. apóstolo João, que era o mais novo, e Maria Madalena. E aí teve um cara que pegaram lá e mandaram ele carregar a cruz com Jesus junto. Do nada, o cara tava ali no meio, aí botaram Uhum. ele pra carregar junto com Jesus. Mas por quê? Porque eu não sei se tem a ver, né? Mas, tipo assim, eu percebi que o pessoal que tava ali com. O pessoal. Os personagens estavam conversando com Prometeu, né? Os deuses ali, o oceano. O próprio oceano, né? Na verdade, ele queria ficar ali com o Prometeu, né? Ele falou que ia ficar ali pra sempre com ele e tudo mais. E talvez também fosse tentar desenrolar com Zeus pra diminuir a pena, coisa do tipo. E também, é, quem amarrou ele, quem acorrentou o Prometeu, eu não lembro qual foi o personagem agora, mas ele fez, tipo assim, sem vontade, ele não queria, né? Aham. Acorrentar ele, só fez porque era uma ordem. Então, eu não sei exatamente qual é a história aí de Jesus nessa parada de levar a cruz, mas eu acho que pode ter alguma relação nesse contexto aí. É. Eu acho que tem relação porque, tipo, tem a parada dele ter ficado acorrentado, né? Que é, tipo, a crucificação de Jesus. E tem também o fato de que Prometeu, digamos assim, ele deu. É como se ele tivesse dado alma, né, para a humanidade. Uhum, Eles falam que. É até uma coisa meio simbólica, porque quando eu ouvi pela primeira vez a história de Prometeu, eu pensei que, tipo, Prometeu deu fogo para os humanos. E aí eu pensei, deu fogo para eles fazerem invenções, fazerem os metais, né, tijolo, sei lá. Mas pelo que eu entendi quando eu tava lendo, é como se ele tivesse, tipo, infundido uma alma mesmo nos seres humanos, tá ligado? cara, eu também eu pensava isso, eu não cheguei nessa conclusão que nem você, mas eu fiquei, cara, não é só fogo, É, sabe? Não é só isso. é. Porque eles falam, Zeus fala, acho, alguém fala para Zeus que Zeus considerava eles imperfeitos e queria eliminar eles e criar outra raça. E Uhum. aí Prometeu deu fogo e tornou eles, tipo, conscientes, né? Uma coisa assim. E aí, É. se for parar pra até fazer a similaridade com Jesus, Jesus, ele, tipo, redimiu a humanidade, né? Dos pecados. Então, Uhum. tipo, ele também salvou a humanidade de alguma forma. Então, tem ali uma similaridade, né? É. E tipo assim, outra coisa que os cristãos, vocês É, cristãos, é, você não acredita que os animais têm alma, não é algo assim? isso. A gente acredita que Então, eles têm corpo e mente, né? Mas alma não. então, vai fazer sentido com o que você falou agora sobre esse fogo, né, ser tipo uma representação de alma. Aham. Porque quando eu tava lendo, eu vi que o Epimeteu, na verdade, ficou a cargo de, tipo, não sei se necessariamente criar, mas criar os animais na Terra. Uhum. E aí, uns ele fez nadar, outro ele deu asas, outro ele deu. Dente não, como é que fala? Tipo, dente de bicho Presas. presas, garras, né? Força e velocidade e tudo mais. Uhum. E quando chegou a hora dos humanos, não tinha mais o que dar pra eles. E aí Prometeu roubou o fogo e deu pra eles. Então faz sentido, talvez Aham. seja, sabe, seguir esse pensamento que é a alma que diferencia os humanos, né, dos animais. É, interessante. Não tinha pensado nisso. E o Epimeteu ele criava e o Prometeu revisava a criação, tipo algo Isso assim. tem no Prometeu Não, Acorrentado? eu li por fora, Ah, tá. Porque eu tava pensando, entendeu? pô, eu não lembro disso aí, tá ligado? Não, esse eu li por fora. E uma coisa legal é que na Bíblia, Adão é quem recebe a tarefa de dar nome às coisas, aos animais, aos objetos e tal. E também parece um pouco com essa parada do Epimeteu, né?
É o que eu te falo, cara, tá tudo relacionado. Tá. Cara, o Jung é um autor que eu quero ler muito, né? Que ele fala dessa parada dos arquétipos. Que, tipo, o ser humano tem dentro dele, tipo, já várias significações, assim. Uhum. E os mitos e religiões, eles são um reflexo disso, né? Sim, a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Tipo, até falei uma vez que eu acho que os humanos meio que eles têm um caminho pra seguir, tipo assim, por mais que o japonês e o americano, sei lá, e o romano, né? Uhum. Pra comparar dois povos assim que viveram em tempos parecidos, tipo assim, por mais que tenha todas as diferenças culturais e sociais, meio que lá no horizonte tem o caminho parecido a ser seguido, sabe? Sim, sim, sim. Pois é, cara. Uma coisa em comum. Eu achei isso muito maneiro. E aí, cara, é engraçado porque assim, como o Prometeu ele tá acorrentado, não tem nenhuma ação no na peça, é só conversa, Uhum. né? E, inclusive o Ésquilo, ele foi o primeiro autor assim consagrado, né, do teatro grego. Então acho que eles não sabiam muito o que fazer ainda, né? Então ele só botou conversa praticamente Sim. ao longo E do. acaba do nada também, né? Acaba tudo do nada. E aí aqui na introdução tem as várias conversas que ele tem. Então, por exemplo, ele tá. Ele. Primeiro ele conversa com um cara que prendeu ele, né? Que é o Uhum. Poder Krakos, que tá dizendo aqui. Que ele fiscaliza as ordens de Zeus e tudo mais. E aí, cara, o Krakos, o Poder, ele até fala, cara, eu não queria te botar aqui, mas eu tenho que seguir o que Zeus tá falando, senão, tipo. Basicamente, senão vai sobrar pra ele, né? O cara que condenou Jesus também não queria, né? É a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, né? Ele meio que, o pessoal fala, né? Ele lavou as mãos, assim, tipo. É. Ele viu que Jesus não era culpado, e aí, ao mesmo tempo, ele fala assim, pô, mas eu vou me complicar aqui e tal. Uhum. Aí, na época, era perto da Páscoa, aí ele foi lá pro povo. Ó, tem esse cara aqui que eu não encontrei. Tem o povo, né, tipo, na praça. Ele fala assim, eu não encontrei nenhuma culpa nesse aqui. Vocês querem que eu solte ele ou que eu solte o Barrabás? Que é tipo que era um ladrão, que era famoso Uhum. e as pessoas gostavam dele. Aí o pessoal falou, pô, solta Barrabás. Aí é até uma parada pros dias de hoje, né? Que, porra, soltaram um famoso ladrão aí, né? Que, que todo mundo ama, né? É. E, pô, é claro que todo, assim, com devidas proporções, né, pessoal? E, pô, tiraram a possibilidade de um cara, assim, que fez merda, mas, pô, não nem se compara, tiraram a possibilidade dele ser eleito, né? Tipo, uma parada É. bizarra, né? Mas, enfim. É isso aí desde sempre, né? E aí, claro que, pô, acabaram condenando, tipo, Deus ali, né? Daqui a pouco eu tô falando que você tá comparando com Jesus aí. Não, por isso que eu expliquei, né? Devidas proporções, né? Tipo, É. porra. Aham. Aí tem até uma parte muito maneira, cara, que Jesus tá falando com Pilatos e tal. Aí o Pilatos fala: Você que é o rei dos judeus? Aí ele: o que as pessoas falam de mim? É, né? Estão falando que é rei dos judeus e tal. É, Aí chega um momento da conversa que, que Jesus fala: pô, isso aí é a verdade, ou o que estão dizendo que é verdade? Aí Pôncio Pilatos já manda aquele papo que é tradicional na história humana, que é o que é a verdade? Uhum. Já que manda, o que é verdade? Depende do referencial, né, basicamente. Aham. É, aí, Relativizando, né? é, e aí depois disso Jesus não fala mais nada, ele fica calado Uhum. diante de tudo isso, tá ligado? Uhum. Então é bem interessante. E aí o poder ele fala, né, que ele não queria que isso estivesse acontecendo com ele. E acho que eles até propõem, né, pra prometer o cara, se desculpa pra Zeus, né? Porque assim, Zeus queria saber a profecia dele, como ele ia ser derrotado, Uhum. pra ele evitar a derrota. E aí É. com isso talvez ele pudesse ser perdoado e tal. E Isso foi lá quando o Hermes chegou, né? isso. Que é o mensageiro dos deuses. Que é um deus que é mensageiro dos Isso. deuses. Ele é filho de Zeus e mensageiro dos deuses. Uhum. E aí falou, Zeus está falando aqui, né, que ele quer saber, de repente ele queria desenrolar a situação. Aí ele falou, cara, não vou falar, não vou falar. Ele vai sofrer pelo que ele fez e é isso mesmo.
E. Cara, eu não sei, cara. É porque é uma parada muito distante da gente. Mas é igual a gente tava falando agora há pouco, né? Tipo, pô, você muda de religião ou você prefere morrer, né? Uhum. Cara, são coisas assim que fazem pensar. Tipo, será que a gente sacrifica um pouco o que a gente acredita pra gente se manter ali? Ou será que não? A gente taca o dane-se mesmo e sofre as consequências, né? E, tipo, é a parada que a gente lida todo dia, né? Uhum. No caso do Prometeu, ele decidiu E é, até o final, né? assumir as consequências até o final, porque ele era imortal e, tipo assim, ele fala que ele vai ver a queda de Zeus, né? Então, acho que ele tem até um prazer, né, É. de aguardar, de sofrer, mas ele vai ver o cara se ferrar. Sim. Tipo assim, outra coisa é que esse livro ajuda muito a entender, a distinguir bastante o Deus, né, tipo cristão, Deus com D maiúsculo, e os deuses de Roma ou da Grécia, né, do Egito, tanto faz. Uhum. Que são os deuses tipo mais humanos, né? Os deuses têm raiva, É. têm desejo de vingança, cometem tipo Zeus realmente puniu ele só porque ele podia, né? Sim. Foi só uma tipo demonstração de poder e tudo mais. Sim. Então quando a gente começa a estudar, principalmente quando é adolescente assim, na escola, começa a ver isso, é muito difícil de entender, né? É. A diferença dos deuses e tudo mais. É até E, uma pena, cara, que a gente não tenha contato com essas obras mais cedo, né? pois é, pois é. Mas tipo assim, cara, isso aí seria, por exemplo, seria uma obra muito boa pra colocar na escola pra ajudar a ver isso, entendeu? É. Até ajudar a entender o cristianismo e o próprio mundo dos gregos, né? Pois é. Coisa na questão cultural e tudo mais. É, eu não sei como é que seria, porque, tipo, a linguagem não é tão simples. Aí eu não sei também se a galera ia Mas deve ter conseguir. uma versão simplificada, não acha É, pode não? ser, pode ser. E se não tiver, cara, também a gente vive num país gigante, cara. Paga uma editora pra fazer, É, sabe? é, pois é. Né? Cara, cada vez mais eu acho que a educação. Os pais que têm que educar. Não necessariamente homeschooling, mas, tipo, o pai que tem que cuidar, cara. Se não tem na escola, lê junto com o filho, Uhum. tá ligado? Cara, a escola é pra você aprender ali aquela parada robótica mesmo e você aprende 2 mais 2, aprende sistema e matriz e em casa você aprende a O que viver, né? importa. Aprende essa coisa da vida. Pois é. Aí. Então, aí eles comentam, né? E Prometeu ele mantém essa parada. E, cara, um bagulho que é muito assim, que eu sempre penso, né? Tipo, às vezes a gente tem que, digamos assim, sacrificar algumas coisas que seriam ideais de acontecer porque a gente não pode fazer nada. Mas às vezes a gente pode escolher não compactuar com aquilo. Vou dar um exemplo. Sumiu aqui tua câmera. Não, só fui tossir. Ah, tá. Eu tenho um amigo meu, né? Que ele trabalha numa empresa que no LinkedIn só lacra. Só lacre, só lacre, só lacre. Só que, cara, é um emprego tranquilo, paga bem em relação ao que ele faz, e ele, propriamente dito, não precisa lacrar. Uhum. E ele escolhe, digamos assim, continuar lá, porque, ok, né? Só que ele se debate muito se ele deveria estar nessa empresa. Porque, porra, é um lacre, ele é contra o lacre e tal, né? Uhum. Cara, acho que toda. Obviamente, né? Toda empresa vai ter alguma coisa que tu não gosta. Mas existem coisas, né, que você atura e que não atura. Tipo, que pode abalar sua questão moral. Moral ou não, é. Aham. Tipo, na minha opinião, como ele não precisa lacrar diretamente, sei lá, fazer um texto LGBT e tal, ok. Uhum. Mas às vezes eu me pego pensando, pô, mas será que já não tá corroborando um pouco com essa parada? O que tu acha? É, eu acho que ele tá corroborando, porque, tipo assim, se ele tá trabalhando e trabalha bem, ele tá fazendo a empresa crescer, indiretamente tá ajudando, né, a lacrar. Uhum, É, mas, cara, é muito difícil tipo assim, não é uma opção também dele, né? Sabe? Quer uhum, dizer, no fim, é uma opção. Que ele pode simplesmente não trabalhar. sim. Mas a situação que a gente se encontra não é não é uma escolha muito fácil, né? É, pois é. Então, assim, eu entendo, mas, tipo assim, se eu tivesse na posição dele, eu trocaria. Se eu tivesse, assim que eu tivesse uma oportunidade boa, eu trocaria, entendeu? É.
Pois é, cara, acho que vale a pena. Pois Complicado, é. né? É um dilema. E tem isso em várias coisas, por exemplo. Vamos supor, uma parada minha, assim, eu sou católico e tal. Às vezes eu vejo uma pessoa criticando alguma coisa, sei lá, da minha religião, e eu penso, cara, agora não é o momento certo, que a pessoa agora, sei lá, tá com raiva ou tá um momento complicado, eu não vou tentar debater agora, vou esperar outro momento ali. Uhum. Mas às vezes eu acho, pô, talvez eu esteja fugindo da parada, né? Tu já teve alguma parada assim? Tipo, se eu pensasse assim, é É como se eu algum estivesse sendo valor covarde, seu, tipo. tipo, vamos supor, algum valor que você tipo, acha importante, e aí de repente numa faculdade, em algum ambiente ali, as pessoas falam mal daquilo e você pensa, pô, podia falar alguma coisa, mas não sei. Ah, na faculdade direto. Mas, tipo assim, eu realmente acho que não valia a pena, Aham. sabe? Mas, sei lá, cara, isso é difícil pra caraca mesmo, É. sabe? Pois é, cara, até Jesus fala, né? Não jogue pérolas aos porcos, né? Então é complicado Pô, essa é também, às boa, essa vezes. é boa, essa é boa. Não conhecia essa, não? Não, não, não Pô, essa conhecia aí não. é Vou, tradicional. vou, vou aderir vou adicionar essa frase aqui no meu caderninho. Pois é. Não que o que eu falei são só pérolas, mas, tipo assim, também é tudo como você fala, né? Tipo, posso É, estar falando besteira, mas tá falando besteira de uma forma, tipo, de boa. pois é. E aberto a opiniões contrárias, né? É, pode ser. Mas, o que que tu sente, assim, que você poderia mudar nessa parada aí? De debater. Não, cara, eu acho que eu tô muito mais. Cara, quando eu era mais novo, eu odiava entrar em discussão. Não sei, cara, eu acho Uhum, que era baixa autoestima, assim, das pessoas, sei lá, não gostarem de mim e tal. Hoje em uhum, dia, cara, depois do Olavo, né? E, pô, de todas, várias coisas aí que aconteceram na minha vida e tal, eu já ligo bem menos, mas eu diria que ainda tem uns 10% ali, tá uhum. ligado? Que eu fico meio assim, caraca, eu tenho que, tipo, de novo falar alguma coisa que eu não concordo e eu sabia a resposta daquilo e não falei. De novo, eu posso ter perdido a oportunidade de fazer a pessoa olhar por outro lado, uma Ah, parada. cara, mas isso é quase impossível. Tipo assim, eu acho que a gente, eu e você, a gente sabe quando vale a pena, entendeu? Acho que a gente tem essa sensibilidade de quando falar, quando não falar e, sabe? É. Pois é, cara. Ah, eu vou ter que citar a Bíblia de novo. Hoje tá várias paradas da Bíblia. Mas, tipo, vamos supor, quando eu comecei a estudar pra valer, em 2012, 13, que eu era até meio ateuzinho, assim, né, daqueles grupos do Facebook. Aí eu Uhum. debatia e tal, e ficava pensando nos argumentos. Saía tudo uma bosta, né, que eu falava, várias bostas. Cara, hoje em dia, como eu li vários autores, conheço bem melhor alguns domínios ali, né? Cara, as coisas saem naturalmente. Eu nem preciso pensar que eu tô debatendo. Já sai naturalmente, Uhum. não em tom de briga, mas em tom de conversa mesmo. Tá Sim. ligado? E Jesus até falava: quando você precisar, digamos assim, testemunhar ao meu favor, não se preocupa, cara. Eu vou colocar as palavras na tua boca. Fique em paz que tá tudo tranquilo. Tipo, Uhum. ele fala isso, né? E acho que faz sentido também. Quando você isso eu não tô falando só de religião, tô falando de vários outros assuntos, né? Quando você meio que sabe. Eu não posso dizer saber a verdade, pô, eu acho que é muita pretensão. Mas quando você se aproxima um pouco da verdade e examinar a parada com cuidado, é natural tu argumentar aquilo, né? Não é aquela discussão idiota de Facebook, sabe, de influência. Tipo a Cara, gente. porque quem fica nessas discussões aí acaba que não tem, tipo, base nenhuma de argumentação, É, sabe? Só fala o que vem na cabeça e acabou. Tipo, a igual. gente, igu- sei lá, às vezes quando eu vou discutir com alguém sobre alguma coisa, claro que, tipo, eu não sei de várias milhões de coisas, né? Eu sei sobre 0,01% das coisas. Mas qualquer assunto que a gente vai discutir, a gente já tem, sabe, meio que uma base, um conhecimento, tipo assim, uma. Não sei explicar muito bem, mas a gente tem uma parte de argumentação, sabe? A gente já Uhum, sabe no que a gente tá pensando pra falar, aham, sabe? A gente meio que constrói todo o pensamento pra discutir. Eu acho que essas pessoas, assim, as que mais discutem, elas só vão escrevendo, só, tipo assim, vem, é, sabe? Uma parada completamente automática, vem na é, cabeça e joga, vem na cabeça e é. joga. Cara,
Eu, caraca, eu lembrei de uma parada bizarra. Ah, uma coisa, um exemplo disso é o debate entre o Dando Moura e o Nicolás Gadeira. Cara, eu nunca tive nem coragem de Cara, ver. na Naquele moral, inteligência é, limitada. na Cara, eu vi, moral, tipo assim, acho que uns 15 minutos e fiquei, que é é. isso, Não, cara? eu vi segundos e eu achei tão vergonha ali que eu falei, cara, eu vou passar mal. Eu vou vomitar se eu ver isso até o final. Cara, tu viu recentemente que o Ronaldinho, ele foi, teve que depor em Brasília, se eu não me engano. Não, Aí não. tinha um. É, por causa de uma parte de Bitcoin, uma coisa assim que ele Ah, que indicou. ele supostamente participou de uma De uma pirâmide, eu pirâmide, acho. é. É. Cara, tinha que ver, tipo assim, as perguntas que o deputado tava fazendo pra ele. É exatamente isso que eu falei, tipo assim, não tem base argumentativa alguma. Aham. É, tipo assim, que nem tu vai no bar ali e o cara, sabe, é um cara de bar que tá É. querendo te discutir com você, Sim. sabe, jogar contra a parede. É engraçado, É. sabe, como é que o cara tá nessa posição? É igual, Tem. acho que o Bolsonaro que foi prestar um depoimento, sei lá onde. Aí o chefe da Câmara dos Deputados, né? Simplesmente o terceiro cara mais poderoso do país, no papel, né? Porque na, na prática tem 11 antes desses aí, né? Mas o terceiro cara mais poderoso do país ficou. Pô, você conhece de Bitcoin? Cleptomoeda? Olha Ah, isso. eu lembro desse aí, eu lembro desse aí. Caraca, cara. É o Cara, uma terceiro vergonha, né? cara. Cara, se não tiver presidente, vice-presidente, é o cara que vai assumir o país. E o cara Uhum. não sabe o que é criptomoeda. Ele fala cleptomoeda. Não, e não saber é uma coisa, agora tu não sabia nem falar a É, na moral, parada. não tem como. Já ser muito pior. Não tem como. Cara, e aí eu lembrei de uma parada. Eu tô lendo um livro do Platão que o nome é Teeteto, que é um livro sobre epistemologia, né? Que é tipo teoria Uhum. do conhecimento, como é que a gente conhece as coisas e tal. Aí eles estão debatendo se, por exemplo, se um cara vê um negócio, se o que ele percebe é verdade ou não. Tipo, vamos supor, se, sei lá, se pra mim isso aqui é um lápis e não uma caneta, se pra mim isso é verdade ou não. Ou não, Uhum. se isso aqui é uma caneta, né? Ou seja, se a verdade depende da pessoa que tá olhando ou não. Aí eles estão debatendo lá, e aí o Sócrates fala uma hora e ele pensa assim, cara, tu já parou pra pensar que a gente, que é filósofo, que, pô, passa o dia buscando a verdade, tá longe, assim, dos debates públicos. Quando a gente vai debater publicamente com um desses caras aí, advogados, governantes, não parece que a gente é mais burro do que eles? Uhum. E ele pergunta isso pro cara, cara, 2.400 anos atrás. Ele fala, não Sim. parece que a gente é mais burro que eles? Aí o cara falou, por quê? Cara, porque esses caras, eles passam o dia todo debatendo na frente do juiz, porque antigamente, pra você ir no tribunal, você que defendia a sua causa, né? Aí os caras passam o dia debatendo as causas e estudando a retórica e tal. E a gente tá buscando a verdade, não o argumento mais bonito e melhor. Uhum. Então parece que a gente é mais burro que eles. E cara, eu fico vendo isso. Pô, aquele debate. São dois imbecis primeiro, né? Que é o Bolsonaro e o Lula. Mas caraca, os argumentos do Lula falando, cara, teve uma hora que ele falou. O Bolsonaro falou pra dentro, eu não entendi o que ele falou, eu quero que ele repita. Cara, só pra dar um. Uma Sabe, uma lacrada, né? lacrada. É, Caraca, e eu sei que a maioria das pessoas cai numa parada dessa, sabe? sim. É, cara. É triste E o mesmo. mundo é assim, cara. Mas deixa eu voltar um pouco, eu vou trazer outra discussão aqui, Aham. que vai ser mais uma viajada. Mas vamos lá. Você falou sobre a verdade ser relativa se a pessoa, sobre o que a pessoa tá vendo ou não, né? Enfim, mais ou menos isso, né? Tipo assim, Uhum. se você tá vendo uma caneta, aquilo ali é uma caneta porque você tá vendo, Aham. né? Foi tipo isso. Aham. Eu acredito que a verdade absoluta ela existe. Existe Uhum. uma verdade, ponto final. Uhum. Só que para as pessoas ela é muito relativa, Aham. entendeu? É muito difícil de você chegar. Por exemplo, vamos dizer que no idioma javanês, né, que a gente vai ter essa brincadeira, Aham. no idioma javanês, caneta e lápis são a mesma coisa, a mesma palavra. Aham. Pro javanês, que fala javanês, ele não consegue ver diferença entre os dois. É. Tipo assim, ele vai ver a diferença, tipo, meio que de utilidade, né, entre caneta e lápis. Uhum. Mas ali da existência do objeto, sei lá, como é que é a mesma coisa, né? Uhum. E pra gente vai existir a caneta e o lápis. Tipo, pra quem que é a verdade, entendeu? Aham. O que É. tá meio que certo? Não, acho que a verdade é que existem dois objetos diferentes, que no javanês eles têm o mesmo nome, e em outros idiomas eles têm nome diferente.
Não, mas entende? tipo assim, pra gente é isso, vão ser dois objetos diferentes, mas É, pra eles pode ser a mesma coisa. é, Só que como utiliza. Tipo assim, faca, tem faca de serra uhum, e faca sei lá, de corte. Pra aham, gente é faca, é. Não, entendeu? mas a gente não sabe que cada faca tem a sua função, né? Mas tem, não deixa de ter. Como assim? Porque, por exemplo, vamos supor, tem a faca de cortar pão, a faca de cortar peixe, Uhum. de cortar carne. Pô, se eu olhar isso como um leigo, pra mim é tudo faca e tudo vai cortar a mesma coisa, Tudo faca. certo? Uhum. De certa forma isso é verdade. Só que ainda não é a verdade máxima, digamos assim. Qual é a verdade máxima? Existem vários tipos de faca, cada uma para um tipo de alimento. Então, assim, eu tô, digamos assim, na direção da verdade. Só que eu ainda não captei tudo. Então, mas e se pro javanês, tipo assim, é faca, tipo assim, a faca de cortar pão eles chamam de faca também, e a faca de cortar peixe é facarra. Aham, Aí são, pra isso, e ele fala, pô, isso aqui pra mim claramente são dois objetos diferentes. aham. Entendeu? É, mas aí eu acho que é a mesma coisa. Digamos assim, não é que é a mesma coisa. É porque pra eles é mais aparente a diferenciação, né? De cara eles Uhum, já sabem. A gente teria que, pô, sei lá, saber de cozinhar e tal. Pra uhum, eles é mais natural essa diferenciação. Mas ainda assim são coisas diferentes. Só que pra uhum, gente é mais difícil apreender, né? Por exemplo, um exemplo interessante. É, a gente aqui no português, a gente usa esse e este na prática com a mesma função, né? uhum, Este é quando está mais perto de quem fala, esse é quando está mais perto de com quem a gente está falando. Na prática, a gente fala igual. Minha professora de espanhol falou, agora eu não lembro exatamente, mas por exemplo, que este com T eles usam normalmente. Só que uhum. esse, né? Isso ou aquele, acho que é isso que é. Seria esse ou aquele, eles confundem e eles usam com a mesma funcionalidade. Caraca. É. E tipo, eu pensei, cara, mas eu achei isso estranho porque as palavras são diferentes. Mas Uhum, ela falou, mas eles usam do mesmo jeito. Ou seja, pra gente é muito clara a diferença. uhum. E a gente entende que aquele, cara, aquele é quando tá longe, esse é quando tá Sim, perto. Pra eles não tem essa diferença, mas ela existe, entendeu? sim. O fato de Cara, existir, o né? idioma molda muito a cabeça, né, da pessoa. É. Não, eu já vi que, por exemplo, as pessoas em inglês, elas tendem a ser mais sucintas e tidas como mais frias. Porque o inglês é uma língua muito direta, né? Uhum, E, pô, o espanhol, ele é tido. As línguas latinas, acho que de forma geral, mas acho que o espanhol tem muito isso, de ser uma língua assim do amor, da paixão, né? Aquela coisa apaixonada. uhum, E eu acho que é porque ela tem essa subjetividade muito grande, né? Até pelo som dela e tudo mais. E até você vê, tipo, quando a gente pensa em Espanha, sei lá, uma novela mexicana que fala espanhol, né? No caso, ou então um ator espanhol, tipo Antônio Bandeiras. A gente sempre associa com essa coisa sensual, né? uhum. Tipo, essa coisa amorosa. Até, cara, o São José Maria Escrivá, que ele é um santo, né, da Igreja Católica, que ele é espanhol, cara, ele escreve de um jeito apaixonado, tá ligado? Sobre as paradas. É muito diferente, cara. É muito Sim. diferente. Entendeu? É, eu queria estudar isso. É filologia, talvez? É, É, eu isso acho aí. que, acho que o mais próximo disso é filologia, né? É. Mas eu acho isso aí meio fascinante mesmo. É, e eu acho um filme Doideira, né? interessante que fala sobre isso, é o A Chegada, tu já viu esse aí que é Pô, esse é muito bom. Muito bom, é isso aí, filmaço. tipo, linguagem, né, e É, tal, tipo, é completamente diferente de dois planetas diferentes. é. Mas é, E, cara, vou inclusive, rapidão, e sem dar spoiler, mas inclusive, o, o fato das pessoas estarem aprendendo a língua dos extraterrestres faz eles terem uma visão diferente do tempo, né? Uhum. Muito maneiro isso. Eu acho que pra eles nesse filme não tinha tipo futuro, né, uma coisa assim, não era? Eles começam a, tipo, misturar o passado com o presente, com o futuro. É. Isso pela linguagem, né, pelo É, idioma. Caraca, é muito louco. uma doideira. Mas falando em filme, cara, eu vi o Oppenheimer na segunda. Uhum. E, cara, começa o filme, tipo, com uma aspas do Prometeu. É, Só que eu não lembro qual é exatamente, mas no meio do filme fala de novo. Tipo aham. assim, uma passagem rápida, né?
E eu ainda não tinha. Eu tinha lido só o comecinho do Prometeu Acorrentado. E eu tava imaginando que o Oppenheimer, né, eu não tinha, cara, não tinha conhecimento nenhum sobre o que era esse cara, zero, zero. E olha que eu gosto de história, eu gosto de Segunda Guerra Mundial e tudo mais, mas eu não tinha conhecimento nenhum sobre esse cara, zero mesmo. E ele aí, pra quem não sabe, ele foi meio que o cara que criou a bomba, né, desenvolveu todo o estudo da bomba atômica que tacaram no Japão. E até hoje a gente vê, né, as bombas atômicas sendo desenvolvidas e ficando cada vez mais perigosas. Aham. Mas enfim, o filme fala sobre isso, né? E eu pensei que a comparação com Prometeu seria porque, cara, ele descobriu uma parada que aqui nós, os humanos mortais, a gente não deveria ter conhecimento, sabe? Que é a bomba Aham. atômica. É Aham. algo tão perigoso, tão grande, que não deveria existir. Aham. E eu imaginava que o Prometeu seria isso também. Seria tipo assim, ele deu algo pros mortais, né? Pros humanos, que seria o fogo, que era algo que era só dos deuses, né? Era exclusivo dos deuses. E os humanos não poderiam ter acesso. Uhum. Inclusive, cara, agora eu não sei se eu li por fora ou se foi no próprio livro, que o Zeus até temeu, sabe? Dos humanos terem esse acesso ao fogo. Tipo assim, até dele perder um pouco do poder dele. Tu pode me falar aí se foi do livro, se foi por fora. Mas sabendo essa história do Oppenheimer aí, não sei se você tem algum conhecimento. E tendo o livro do Prometeu, você consegue fazer alguma associação? E se sim, o que seria? Eu acho que. Acho que é o Mark Twain que falava que se alguma coisa pode ser usada de forma idiota, ela será usada de forma idiota, né? Então, Uhum. cara, eu acho que, por exemplo, internet. Cara, será que a internet ela não é uma parada que o ser humano não devia saber, por exemplo? Pelo jeito que as coisas É, estão, acho que sim. cara, porque cara, minha vida é muito melhor por causa da internet. Eu posso ler o que eu Uhum. quiser. Eu mantenho mais contato com a minha família, meus amigos. Cara, tudo na minha vida melhora. Mas o que eu vejo, cara, eu tenho um amigo que ele, por exemplo, a gente tava lá num lugar e eu me sentei e fiquei ali, sei lá, olhando pro nada assim. Ela fala, cara, como é que você consegue? Eu sento, eu já quero olhar o celular. Olha isso, cara, será que isso também não é uma Uhum. parada, né? Complicada? E tipo assim, esse aí pelo menos são as pessoas que fazem mal só a elas mesmas, né? Mas e o cara que tem poder e usa da internet o poder dele pra prender outras pessoas, É, pra esse tipo de coisa, sim, cara, né? demais. Não, eu acho que assim, tu é um cara, vamos supor, que tu criou uma coisa incrível, uma tecnologia muito inovadora, tipo Oppenheimer, ou o Prometeu que seja. E aí você vê também o tanto de destruição que isso causou, né? Porque, Uhum. cara, vamos supor, na história do Prometeu, cara, olha também as atrocidades que a humanidade fez, né? Ele sabia disso, porque ele previa o futuro. O Oppenheimer, Uhum. ele viu depois, né, as consequências. Então, pô, cara, deve ser, sei Tu não lá, chegou a ver o filme ainda não, né? ainda não, mas eu quero ver. Eu nem sei se tá no Eu acho, cinema ainda, acho que saiu, cara, né? agora. Mas também tem várias discussões aí pra fazer do Oppenheimer. É. Sério. Cara, eu achei uma frase que eu vi um vídeo do Oppenheimer falando sobre isso. Já viu Hum. ele citando o Não. Bhagavad Gita, que é o livro do hinduísmo, não, né? Então, no filme mostra isso, que é tipo, então eu me torno a morte, né? É, É, a frase que ele falou aqui completa é assim, ó. Sabíamos que o mundo não seria o mesmo. Algumas pessoas riram, algumas pessoas choraram. A maioria das pessoas ficou em silêncio. Lembrei-me da frase do texto sagrado hindu, o Bhagavad Gita. Vishnu está tentando persuadir o príncipe de que ele deveria fazer o seu dever. E para impressioná-lo, assume sua forma multiarmada e diz: Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Acho que todos nós pensamos isso de uma maneira ou de outra. Aí, sinistro, né? pesado, né? E, cara, o Oppenheimer, ele parece ser o maior gênio, sabe? Pelo menos no livro dessa impressão. No Tipo assim, filme? ele lia tudo, ele lia filosofia, lia, tipo, coisa indiana, filosofia indiana. Então, o cara que lê filosofia indiana, né, É, não. No Ocidente, o cara que se dá o trabalho de fazer isso, porra. o cara já transcendeu. É. E vamos fazer isso no Clube do Livro, né?
Vamos fazer. No nosso ano sobre Oriente também, Eu tô até provavelmente. com medo, mas vamos tentar, né, pelo Medo que menos. de ser difícil? Sim, sim, Ah, com impossível de certeza. entender. É. Mas acho que o Oriente tem que ser, não sei, talvez deixar pra depois, né? É. Mais da frente ali, né? Uhum. Pode ser. E, cara, agora falando, tipo assim, uma parada meio de mitologia mesmo, tu consegue entender qual a diferença entre os titãs e os deuses? Eu acho que, bom, além do fato de serem gerações diferentes, né? É, Eu porque, tipo acho, assim, o Urano é um titã, né? Que foi o primeiro lá que foi. sim, Urano, Gaia e tudo mais são todos titãs, né? sim, sim. Mas eles Mas, são a tipo primeira assim, geração, né? Porque eles geraram Cronos e os outros, né? isso, isso. E o Prometeu, ele é de outra geração, né? Não é da Uhum. segunda geração também. Mas Não, ele é da Zeus segunda, né? é da Da segunda? de Cronos, se eu não me engano, porque ele é um titã. Hum. É. Então, era isso que eu tava imaginando, só que eu tinha confundido então. Mas, tipo assim, na prática, eu não consigo ver, tipo assim, diferença. Tipo assim, eles são imortais, parece que eles também têm aí meio que uns poderes, sabe, entre aspas. Tipo, o Prometeu ele conseguia Ver ver o o futuro e futuro. tudo mais. Mas, tipo assim, eu até fui pesquisar, mas eu não consegui achar qual seria essa diferença sem ser essa de gerações, sabe? Cara, eu acho que a diferença é isso mesmo, só, de Uhum. geração. É, quando a gente vê nos filmes e nas coisas, também tem o negócio de que os titãs eles são representados mais como uns bichos grandão, sabe? Umas criaturas, enquanto os deuses eles são representados com uma coisa mais antropomórfica, mais humana, né? Uhum. E, tipo assim, os titãs, eles me passam. Não sei se é por conta essa representação aí de Hollywood, né? É, Até pelos nomes que os titãs tipo assim, parece que eles são meio que as fundações da Terra, tipo o oceano, é. É a tipo, Terra, o céu, Urano e Gaia é tipo o céu e a terra, né? Se eu não me o céu e engano. a Terra. Sim. Aí dos dois sai a água, né? Eu lembro que tem o Nasce, Eros também, né? Acho que o Eros também é um que é dos o. primeiros, né? Isso aí a gente teve lá no episódio do Exildo. Da O Eros, que é Teogonia. o amor É. passional, né? E E é tipo aí. o que meio que faz as coisas se fundirem e reproduzirem outros titãs e deuses Isso, futuramente, né? isso. Então E outra coisa também é que os titãs, não sei por quê, não sei se é do Percy Jackson ou de algum outro coisa que eu tive contato quando era mais novo, que os titãs me parecem que são sempre os vilões, sabe? É, Não sei por quê. E é. sendo que você vê, tipo assim, é o que eu falei, a diferença entre o Deus com D maiúsculo, né, o Deus cristão, e os deuses com D minúsculo. Que não tem essa, eles são, tipo, muito mais pessoas do que divindades, né? Sim. Cara, eu acho que é uma coisa Hollywood mesmo. Porque, pô, a gente tá lendo isso e parece que é a mesma coisa, até em Uhum, poderes, em tudo. Assim, é porque também em nenhum momento fala da aparência dos deuses, nem dos titãs, né? uhum, Isso aí acho que é uma criação posterior. é, É, isso aí. por exemplo, é, eu não lembro, mas acho que não chega a falar, por exemplo, sei lá, da beleza de uma deusa. Eu acho que fala alguma coisa de Afrodite, que ela é Mas não fala um daqueles lá, daqueles Ilíada, talvez, Ilíada não. na Qual da Ilíada Guerra de fala Troia? da Helena, mas a Helena é uma humana, né? Então, mas a Helena não chega alguém e pergunta quem é mais, a Hera, a Afrodite e outra deusa não chega e perguntam quem é Ah, mais bela, não é? não lembro disso não. É, pode Eu ser, acho que tem alguma coisa assim. pode ser. É, faz sentido. E eu vi aqui, ó, Oceano é um titã, né? Chamado Oceano, que nasceu da união entre Urano e Gaia. Uhum. Então é um titã. Isso aí. Pois é, Caraca. cara. Doideira, né? Uhum. E aí, tem assuntos ainda pra falar ou fechamos? Deixa eu ver. Eu tinha aberto um artigo aqui, mas não vai dar tempo de ler agora, né? Tipo, que o Oppenheimer, tipo, esse filme do Christopher Nolan foi inspirado num livro que eu acho que é um livro também do Oppenheimer, só que o nome do livro, tipo, é Prometeu, o Prometeu americano, alguma coisa assim, entendeu? Aham. O Triunfo e a Tragédia do Prometeu americano. É o nome do Caraca, livro. interessante, hein? Tá Uhum. vendo, cara? É o arquétipo. É, acho que sempre quando o cara gera uma coisa que dá poder à humanidade, talvez ele se sinta culpado depois de ver as consequências, né? Uhum. É bizarro, cara.
Pô, é uma baita responsabilidade, né? O cara que fez isso. Inclusive, eu posso falar sobre o filme, eu tô, tipo... Não, pode falar, pode falar. Então, inclusive, eu achava que o filme seria mais essa... A parte meio que filosófica, sabe? Tipo, ele discute, uma discussão sobre isso, sobre ele se sentindo culpado e tal, só que foi muito menos disso do que eu pensava. Aham. É mostrando, tipo, fazendo a bomba mesmo. Fazendo a bomba e, tipo, umas acusações sobre ele, depois que eu não vou te falar, porque pra mim essa aqui é a parada do filme. E tem isso também, mas eu achei que, tipo assim, eu pensava que 90% do filme seria isso, só que Aham, não é, entendi. entendeu? É, eu ainda vou ver. O negócio é que. Pô, 3 horas de filme é foda, né? Eu vi o É, pessoal gigante. zoando. Já viu aquele túmulo dos vagalumes do Estúdio Ghibli? Já, pô, esse aí. O pessoal falou, ó, agora tem que transmitir no cinema parte 2, que é o túmulo dos vagalumes. Não, é tipo assim, no Oppenheimer eles deixaram completamente de lado o que aconteceu com o Japão. É, pois é, né? Talvez por ser um filme americano, né, mesmo. Eu acho que tem isso, né? E pô, podia ter a cena que o Oppenheimer fala isso, né? Do Destruidor de Mundos. Que é uma Ah, não, mas cena. tem. Tem essa Mas cena? tem. Não, mas é Tem dele ele mesmo? lendo. Tipo assim, tem uma parte que ele tá lendo esse livro, eu acho, entendeu? Uhum. Aí fala sobre isso. Cara, ele lia sânscrito. Caraca. Pois é. E depois, tipo assim, quando ele faz, quando ele consegue, tipo, desenvolver a bomba lá, ele pensa nisso, entendeu? Ele Aham. consegue finalizar a parada. Caraca, sinistro. Fiquei até arrepiado, na moral. Caraca, imagina tu construir um negócio que vai matar, tipo, 100 mil pessoas. Caraca, é bizarro. É Ah, tenso. até coisa simples, tipo, o carro. Pô, quantas pessoas morrem em acidente de carro por ano? Uhum. Entendeu? São Pois é. coisas que a gente não pensa também, né? Uhum. É bizarro isso, cara. É sinistro. Sim. É, Mas acho que é isso, né? fechamos então, né? Pessoal, mês que vem vai ser as bacantes, né? Acho bacante. As bacantes. Então, leiam até lá e lembrem-se que novembro a gente vai ver o filme Troia com Brad Pitt e dezembro a história da guerra do Peloponeso. E em janeiro começamos Roma. Isso aí. Boa. Valeu, pessoal. Até semana que vem que vai ter episódio de Bitcoin. Valeu. Valeu.